Hoje, vamos mergulhar em uma história cheia de significado, que pode parecer simples à primeira vista, mas que carrega uma lição valiosa sobre como Deus age em nossas crises. Estamos falando do relato de 2 Reis 4, de 38 a 41, onde o profeta Eliseu aparece realizando um milagre inusitado e transforma a morte em vida usando algo bem comum: farinha. Sim, farinha. Você está curioso para entender o segredo por trás disso? Então fique até o final, porque esta história pode trazer uma nova perspectiva sobre como Deus age nas situações mais complicadas de nossas vidas. Antes de explorarmos o contexto da história, vamos considerar o que a farinha representa na Bíblia. A farinha é um ingrediente fundamental em diversas tradições e práticas religiosas descritas nas Escrituras. No Antigo Testamento, a farinha era frequentemente utilizada em ofertas de gratidão a Deus. Por exemplo, em Levítico 2 lemos sobre a oferta de manjares, que consistia em farinha fina misturada com azeite e incenso, representando a gratidão e a devoção do povo a Deus. A farinha também é associada à vida e à preservação, pois é um componente essencial em muitos pratos e na alimentação diária. Em momentos de fome, a farinha se torna um símbolo de esperança e provisão. A farinha é o ingrediente básico do pão, e o pão foi e continua sendo o alimento mais consumido na terra. Não é por acaso que Jesus se apresentou como o pão da vida. A presença da farinha no altar da adoração em Levítico já apontava para uma realidade espiritual. Na Bíblia e em outras tradições religiosas, o pão tem um papel simbólico muito forte. Ele não é apenas alimento, mas também um símbolo de vida e provisão divina. No Antigo Testamento, Deus fornece o maná para alimentar os israelitas durante sua jornada pelo deserto. Segundo Êxodo 16, o maná era uma coisa pequena, minúscula como a geada, era branca e usada para fazer bolos. O maná era um tipo de farinha, uma farinha especial e divina. A farinha como elemento básico do pão se tornou uma metáfora poderosa para a necessidade humana de sustento, tanto físico quanto espiritual. Essa conexão nos ajuda a entender a importância da farinha na história de Eliseu, e como nas mãos de Deus, o simples pode se tornar extraordinário. Para entendermos melhor o milagre de Eliseu, precisamos visualizar o cenário em que ele ocorreu. O profeta estava vivendo em uma época de grandes dificuldades. A terra estava assolada por uma grande fome, e esse não era apenas um problema de falta de comida. Na Bíblia, a fome frequentemente simboliza um período de provação, quando a fé das pessoas é colocada à prova, quando os recursos parecem se esgotar e não se vê uma solução clara à frente. A fome não é apenas sobre comida, pode ser sobre esperança, respostas e direção. Eliseu estava ali junto com os filhos dos profetas, um grupo de homens que o seguia e aprendia com ele. Eles estavam sofrendo com a situação de escassez. A fome provavelmente estava esgotando suas forças, suas esperanças e sua capacidade de pensar em soluções. Nesse cenário, um dos homens decide agir. Ele vai ao campo em busca de ervas para fazer uma sopa, algo simples, que pudesse aliviar o estômago vazio de todos. Porém, sem saber, ele colhe uma planta venenosa e a adiciona à panela. O que deveria ser um alívio, um sustento, transformou-se em uma armadilha mortal. Assim que a comida é servida, algo terrível acontece. Ao provar a sopa, os homens imediatamente percebem que algo estava errado. A comida, que deveria trazer vida e sustento, agora trazia morte. Eles gritam desesperados dizendo que há morte na panela. Este é um momento de crise. Quantas vezes já passamos por algo parecido? Nos esforçamos para resolver um problema, tomamos decisões pensando que estamos no caminho certo e, de repente, tudo dá errado. Pode ser um relacionamento que parecia promissor mas trouxe mágoa, uma decisão no trabalho que parecia boa, mas gerou mais complicações. Ou talvez você tenha tentado dar um jeito em uma crise pessoal, familiar ou financeira, e acabou enfrentando resultados opostos aos esperados. Assim como na história, o que parecia ser a solução se transforma em um problema ainda maior, e é aí que sentimos que existe morte na panela de nossas vidas. Este momento de desespero simboliza situações em que tudo parece desmoronar. A escassez, o esforço mal direcionado e as escolhas erradas podem fazer com que nos sintamos impotentes e sem saída.
Mas é justamente nesses momentos que Deus se faz presente de maneira especial. Agora vamos ver o que Eliseu faz diante do caos. O profeta, como homem de Deus, poderia ter optado por várias soluções. Ele poderia ter ordenado que jogassem fora a panela ou buscassem uma solução mais elaborada. Mas Eliseu escolhe algo simples. Ele pede farinha. E ao jogá-la na panela, algo surpreendente acontece. O veneno é neutralizado, e a comida se torna segura para ser consumida. Você deve estar se perguntando, por que farinha? Por que algo tão simples seria capaz de purificar a comida envenenada? A resposta está em algo profundo sobre como Deus opera. Muitas vezes, esperamos que Deus resolva nossos problemas com soluções grandiosas e milagres espetaculares. Mas o que a Bíblia nos ensina aqui é que Deus frequentemente usa o que é simples e comum para manifestar o seu poder. A farinha em si não tinha poder de curar o veneno, mas quando foi usada de acordo com a orientação de Deus, ela se tornou um instrumento de milagre. Aqui está a grande lição para nós. Deus usa o que é simples e está ao nosso alcance para realizar o extraordinário. Muitas vezes, as respostas para nossas crises não estão em grandes recursos ou estratégias complexas, mas na simplicidade de algo que já está em nossas mãos. Lembra-se de outros momentos na Bíblia onde algo simples foi usado para operar milagres? Em 1 Reis 17, a farinha também aparece como um elemento-chave. No relato da viúva de Sarepta, ela estava prestes a morrer de fome, pois só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. Ela acreditava que aquele seria seu último alimento antes de sucumbir à fome, mas Deus, através do profeta Elias, usa aquela pequena porção para sustentar a viúva e seu filho durante toda a seca. Algo comum como a farinha, tornou-se o símbolo da provisão divina em meio à crise. O segredo da farinha está na obediência e confiança em Deus. Eliseu não buscou uma solução complicada. Ele apenas seguiu a orientação do Espírito de Deus e utilizou o que estava disponível. Da mesma forma, a viúva de Sarepta não se apegou ao medo, mas confiou na palavra de Elias. Em ambos os casos, Deus transformou o ordinário em extraordinário. Agora pense comigo, como podemos aplicar essa lição na nossa vida? A primeira coisa que precisamos entender é que muitas vezes, as soluções de Deus para nossos problemas estão nas coisas simples. Talvez o que você precise hoje não seja uma resposta mirabolante, mas um passo de fé na direção certa. Pode ser uma oração, uma atitude de perdão, um gesto de amor, ou até mesmo uma decisão de obedecer aquilo que Deus já te pediu para fazer. Por que complicamos tanto as coisas? Vivemos em um mundo que valoriza o espetacular, o complexo, mas Deus nos chama para a simplicidade da fé. Lembre-se de que, nas mãos de Deus, o simples pode se tornar um milagre. A farinha em si era comum, mas Deus a transformou em um instrumento de cura. Da mesma forma, Deus pode pegar aquilo que parece pequeno ou insignificante em sua vida e usá-lo para trazer restauração e bênção. Esse milagre também nos lembra de algo importante. Deus é especialista em transformar o caos em ordem, o desespero em esperança e a morte em vida. Talvez você esteja passando por uma situação que parece não ter saída, uma morte na panela em alguma área da sua vida. Mas, assim como Eliseu jogou a farinha e o veneno desapareceu, Deus pode purificar e restaurar qualquer situação que você entregue a Ele. Às vezes, tentamos controlar todas as coisas por nós mesmos. Pensamos que sabemos a melhor maneira de resolver nossos problemas, mas acabamos complicando ainda mais. O segredo da farinha, na verdade, é o segredo da entrega. Quando confiamos plenamente em Deus e colocamos nossas situações em suas mãos, Ele usa o que parece pequeno e simples para operar grandes milagres. Pare para pensar. Qual é a área da sua vida que precisa de um toque de Deus? Qual é o veneno que você não consegue neutralizar sozinho? Através de um elemento simples como a farinha, Deus está te chamando a confiar nele, a entregar o que você tem em suas mãos, por mais simples que pareça. Se você gostou dessa reflexão, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal Fatos Eternos para mais mensagens que podem abençoar a sua vida. Não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for postado. E deixe seu comentário. Você já tinha pensado na farinha desse ponto de vista? Queremos ouvir suas experiências. Obrigado e Deus te abençoe.